Deus, me dá o texto. E Deus me deu o texto do filho pródigo. Aqui na minha Bíblia fala a parábola do filho perdido. Tem tradução que vai falar filho pródigo. Vamos ler e aí nós vamos conversando. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida e me use, Deus, do jeito que o Senhor achar melhor. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai, lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo, matem o novilho. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Graças a Deus. Muito bem. É uma lição conhecida, é uma lição famosa, inclusive que já virou até música. E ela é muito conhecida como a parábola do filho pródigo. Eu acho importante a gente pensar, para começar a desenrolar a conversa, que a palavra, embora nessa tradução que eu fiz a leitura, não use a palavra pródigo, mas é importante pensar que pródigo significa esbanjador. O pródigo é aquela pessoa que esbanja, que ele tem algo e o que ele tem, ele esbanja de maneira a não pensar nas consequências a respeito do esbanjar. Por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro, aí essa pessoa, ela pega, isso é comum acontecer, pessoa que, eu mesmo conheço uma família que uma época herdou uma herança, era uma família muito humilde, muito simplesinha, uma família que assim, como nós, uma família assim, que levantava cedo para ir trabalhar,
o dinheiro era limitado. É a família que eu conhecia, que morava inclusive próximo à minha casa. Aí morreu um familiar que eles nem sabiam que tinha um familiar rico. Será que eu tenho algum familiar rico, algum parente rico? Sei não. Morreu o parente rico. E quando morre o parente rico não tinha ninguém para quem deixar. Deixou a herança toda para essa turma. Era uma família de 4 pessoas. A primeira coisa que eles fizeram com todo aquele dinheiro foi comprar um casarão num bairro nobre na nossa cidade. Não estava bom morando onde morava, numa casa simples, porém uma casa arrumada, não era uma casa caindo nos pedaços, era uma casa simples, mas era uma casa arrumada. Compraram um casarão num bairro nobre, aí precisava pagar gente para fazer a limpeza do casarão, aí contratou gente para fazer a limpeza, aí contratou gente para cozinhar, aí virou comprar roupa de grife, aí virou comprar carro, carro caro. Em pouco tempo, todo aquele dinheiro que eles tinham acabou. Não era pouco o dinheiro, era muito dinheiro. Mas gastaram de maneira dissoluta. A versão aqui usa a palavra irresponsável. Nós tem dinheiro mesmo, nós gasta. Dinheiro não leva desaforo. E assim foi gastando. Tem gente que vive desse jeito, de maneira pródiga. Às vezes a pessoa, é muito comum, nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Primeiro que nossa cidade não tem água. Não tem água. Por quê? Não tem água por causa de planejamento que não é de agora, não. Planejamento de 20, 25, 30 anos atrás, 40 anos atrás, que não foi feito. Inclusive a captação de água do nosso rio, que foi desviada parte da água para o sistema Cantareira, é uma série de fatores que contribuem para nós não termos água hoje. Constrói um monte de prédio, um monte de condomínio, um monte de gente vindo de tudo quanto é lado do Brasil e até de fora do Brasil para a nossa cidade, e não foi construído reservatório para armazenar. Ou foi construído um ou outro, mas não o quanto necessitava. Quer dizer, faltou planejamento. Agora todos os candidatos eles falam, vamos resolver o problema da água. Nunca resolveram, nunca foram atrás de resolver. Como esse ano está apertado o negócio, agora todo mundo vai resolver. Todo mundo vai resolver. Aí nós numa situação difícil como nós estamos, às vezes a pessoa, ela tem água na casa dela, ela esbanja a água e fica lá 2 horas lavando a calçada, jogando água. É importante abaixar a poeira. Mas é importante ter consciência também. 3 horas lavando o quintal da casa. São situações que o dia a dia vai nos mostrando. Seja em relação ao dinheiro, seja em relação ao tempo. Tem gente que esbanja do tempo que tem. Tempo é um artigo tão caro. E tem gente que faz mau uso do tempo. Está sempre jogando tempo fora, sempre jogando. E um dos jeitos que nós vemos hoje em dia de jogar tempo fora é rede social. Rede social. O pessoal vive em rede social. Aí tem um monte de rede social que eu nem sei falar os nomes, eu conheço o Facebook e o Instagram. Mas tem outras, tem outras tantas redes que a turma fica. Aí quando vai ver de fazer o serviço, não fez o serviço porque tá rede social o tempo todo. Quanta mulher dentro de casa que está deixando para trás a casa porque está esbanjando tempo em rede social. Isso é comum. Isso não estou falando de uma coisa assim que acontece aqui, outra lá. Não, isso acontece em 80% das casas hoje. O pessoal hoje vive com o celular na mão e o tempo inteiro ali. E aquilo tudo a ser feito à volta e a pessoa
As pessoas são assim, estão esbanjando tempo, jogando tempo fora. Então podíamos ficar pensando aqui sobre o esbanjar. O tema é arrependimento, mas é importante fazer essa introdução. Dentro dessa casa havia um pai, haviam filhos, e o filho mais novo, em um dado momento, ele fala para o pai: pai, eu tenho direito da herança. Quer dizer, o pai ainda estava vivo, mas o filho já queria herança. Eu tenho direito da herança, dá a minha parte? E o pai dá, fala, tá certo, vou dar a sua parte. O pai entrega a parte para o filho. Pouco tempo depois, o filho faz o quê? Vai embora de casa. Agora ele está livre, agora ele está independente. Agora ele vai viver a vida dele. E ele sai viver a vida dele. E em um dado momento, o dinheiro dele acaba. Porque ele gastou dinheiro de maneira irresponsável. Interessante que hoje nós lemos o texto que fala: houve fome naquela época, desse rapaz aqui, mas domingo nós falamos de fome também, que houve fome, e o outro domingo nós falamos também do tempo de fome, na época de Abraão, na época do Isaac. Parece que Deus vai nos advertindo e às vezes nós não estamos sensíveis à voz de Deus. Nós não estamos sensíveis ao que Deus tem falado. Por isso, e eu enfatizei bastante isso na célula ontem, o jejum ele é importante para nos deixar sensíveis à voz de Deus. Que se nós não tivermos sensíveis à voz de Deus, nós estamos enrolados. Então Deus tem falado de fome, quer dizer, Deus tem falado que há um momento em que tem fartura, mas há um momento em que tem adversidade. Há poucos dias, se eu não estiver enganado, foi numa quarta também, na outra quarta. Se eu não estiver enganado, nós lemos o texto aqui que falava a respeito do Paulo, em Filipenses, quando ele fala: eu aprendi a viver na fartura, mas aprendi a viver na escassez também. Deus está falando, Deus está repetindo, repetidamente Deus tem trazido situações que nos levam a entender que em determinados momentos da história houve momento de escassez, houve momento de fome, houve momento de dificuldade, e isso ele fala para nos alertar, para quê? Para que nós não sejamos pessoas que esbanjam, para que nós não sejamos pessoas como esse rapaz aqui, que gasta tudo, que joga tudo para o alto e não se preocupa com amanhã. Ele vai conversando conosco para que nós possamos pensar um pouco sobre o que vamos fazer, como vamos fazer com aquilo que tem chegado até a nossa mão. E isso não é só de dinheiro, nós não estamos falando só de dinheiro, fala de dinheiro também, mas fala dos relacionamentos. Em todo tempo ama o amigo, na angústia, na adversidade, nasce o irmão. Aliança se faz em tempo de paz. Na guerra, a aliança é provada. São questões que nós temos que olhar. Enquanto tudo está indo bem na nossa vida, é fácil de nós termos à nossa volta um monte de pessoas junto de nós. Mas quando qualquer situação adversa se apresenta, é aí que nós vamos ver de fato quem é que está do nosso lado, quem é que está conosco, quem é que nós podemos confiar de fato. Então nós estamos conversando e pensando sobre o quê? Sobre o cuidado, sobre a importância, sobre a necessidade das reservas, sobre a boa administração. Nós estamos falando sobre o não ser pródigo, não ficar esbanjando, não ficar jogando tudo para o alto, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas Deus tem nos alertado dizendo: existem dias de fartura, mas existem dias de escassez. Procure administrar de um jeito que no dia de fartura você saiba viver, mas quando a escassez vem, você esteja preparado para enfrentar a escassez. Hoje nós temos fartura de palavra. Cada 3 quarteirão você acha uma igreja. Não é aqui não, qualquer lugar. Cada 3 quarteirão você acha uma igreja.
Você entra na internet, se você entrar agora na internet e colocar lá ao vivo no YouTube, você vai achar uma série de pregadores pregando a palavra, como nós estamos pregando a palavra aqui. Hoje está tendo fartura da palavra. E muita gente não tem se alimentado e guardado a palavra da forma como deve guardar no coração, para não pecar, conforme diz o salmista. Mas vai chegar uma hora que a palavra, ela vai ser o quê? Ela vai ser cerceada, o direito de pregar, o direito de assistir, de ouvir, vai ser tirado. Vai chegar, esse tempo vai chegar, em alguns lugares já é proibido. E aí, aquela pessoa que se alimentou, falamos disso no domingo, aquela pessoa que esteve fortalecida na palavra no tempo da fartura, no tempo da escassez, ela vai precisar daquela palavra, ela vai precisar. Então, eu estou aqui com você, olhando a história de um rapaz que pega tudo que ele tem, vai e de maneira irresponsável simplesmente gasta tudo. Aí ele vai trabalhar para uma pessoa, ele está passando fome, a vontade dele é comer a mesma comida, o mesmo tipo de vegetal que os porcos comiam naquela época. E ali naquele momento bate na cabeça dele um martelinho dizendo assim: ei, na casa do seu pai, até os trabalhadores, eles têm comida, e têm comida boa. E você está aí, passando esse aperto porque você quer. Você não precisa passar esse aperto, você está passando esse aperto porque você quer. E ele ouve. Tem uma frase que a turma usa, que não é bíblica, mas ela se ajusta ali em determinadas situações da Bíblia, que fala assim: quem não vem por amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia. Isso não é bíblico, isso é uma frase que foi inventada. Mas nós vamos olhar, muita gente vem para o Senhor Jesus no momento da dificuldade. Ele, enquanto estava tudo bem, ele não estava preocupado com o pai dele. Quando no momento da dificuldade ele faz o quê? Opa, na casa do meu pai até os trabalhadores têm o que comer. E eu estou aqui passando apertado. Eu vou para a casa do meu pai. E é aí que ele se levanta, e é aí que ele reconhece que ele tinha vivido de uma maneira equivocada, e é aí que ele dá um passo que não é para trás. É aí que ele dá um passo para frente. Que toda vez que nós nos arrependemos e nós decidimos corrigir aquilo que nós fizemos de maneira errada, equivocada, de maneira ignorante, ou seja, sem saber ao certo o que nós estávamos fazendo, toda vez que nós colocamos a mão na consciência, paramos para pensar e tomamos uma decisão de rever posicionamentos, nós não estamos indo para trás, nós estamos indo para frente, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha a Deus exalta. A Bíblia diz que ao orgulhoso, ao soberbo, Deus resiste, mas ao humilde Deus dá graça. Por isso é importante hoje nós conversarmos. Ainda ontem na célula, posso falar porque não tem ninguém da minha célula aqui, a turma vem tudo à noite. Então você não vai contar para a turma que eu contei, hein? Na hora da reflexão, eu dei a oportunidade para a turma perguntar sobre o jejum, que falava, né, um dos pontos da lição falava sobre a importância do arrependimento aliado ao jejum, porque não adianta fazer o jejum, eu fico sem comer algo, não oro, não leio a Bíblia, meu coração está que é só raiva, estou querendo pegar alguém pelo pescoço. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que buscar em Deus uma nova vida, uma nova história. Aí a pessoa me perguntou assim: pastor, mas nós deve de pedir perdão para a pessoa que nós fizemos mal? Falei: se você não perguntasse, eu não ia falar. Mas já que você perguntou, eu não vou ficar sem falar. Se você fez mal para a pessoa, você deve de pedir perdão para a pessoa. Você deve de pedir perdão, sim. Aí a pessoa: mas não adianta nós só pedir perdão para Deus? Você fez mal para Deus ou para a pessoa? Não, para a pessoa. Então você vai pedir perdão para a pessoa. E depois você pede perdão para Deus também por causa do que você fez.
desobedecendo a palavra, né? E aí eu expliquei, a pessoa ouviu, a pessoa entendeu, havia mais pessoa ali que precisava liberar perdão, que precisava se ajustar, e que Deus abençoe, que nos próximos dias seja um tempo de conserto, porque eu não sei o que acontece na casa de ninguém, na família de ninguém, mas é importante nós entendermos a chamada para o arrependimento. Então Deus deu àquele rapaz a oportunidade de arrepender. Puxa vida, eu estou aqui, eu vim para cá de maneira equivocada, eu errei, eu tomei uma decisão que não era para ter tomado. Aí, a partir daquele momento, ele começa a corrigir a rota. Diga assim, ó, corrigir a rota. Ai, mas fala com um pouco mais de força. Fala assim, ó, corrigir a rota. Isso, tem hora que nós temos que corrigir a rota. E não é errado, e não é pecado, e não é feio, e não é humilhação nenhuma, não, muito pelo contrário. Isso é algo justo, é algo nobre, é algo importante para qualquer pessoa que quer vencer na vida, em qualquer área da vida dela. Dentro do casamento, às vezes a esposa se comporta de maneira equivocada com o marido, não tem problema, corrige a rota. Olha, o maridão, ursão, lindão, bonitão, fortão, sei lá, né? Cada uma chama o marido de um jeito. Ó, eu agi equivocada com você, me perdoe. E o contrário também deve acontecer. O maridão vai lá, florzinha de Jesus, queridinha, lindinha, chuchu da minha marmita. Aí cada um fala do jeito que acha que, né, que está acostumado a falar. Eu errei, eu me equivoquei, eu fiz, eu falei o que não era para ter falado. É importante nós irmos fazendo essa reflexão sobre o que tem que ser corrigido de rota na nossa vida. Porque por vezes nós acabamos desviando da rota que Deus traçou para nós, mas Ele não está falando para nós assim, olha, eu não quero mais saber de você. Muito pelo contrário, Ele diz, eu estou com você todos os dias. Você pode ter desviado a rota, mas eu não te abandonei em momento algum, graças a Deus por isso. Irmão, se tem uma coisa importante que nós temos que valorizar, é a presença de Deus conosco o tempo todo. Independente de como nós estamos fazendo as coisas, independente de qualquer situação, Ele está conosco. Ele pode não estar aprovando, mas Ele está ali conosco. Ele está ali conosco. Ainda ontem, enquanto eu fui buscar o Luiz na escola, sai as crianças, aí vai falando o nome, falou o nome dele. Ele vem igual um foguete, correndo, com a bolsa, puxando. E tinha um monte de criança na frente dele. Aí ele veio arrastando a bolsa de uma meia dúzia de crianças. Até que enroscou, ninguém conseguiu ir para frente nem para trás. Eu estava ali, olhando ele fazer o que era errado. Eu não interferi em momento algum. Aí a hora que enroscou, ele olhou para mim, e aí eu falei para ele, você precisa disso? Ele entendeu que ele não precisava daquilo. Ele deu um passo, desenroscou a bolsa dele, das outras bolsas, cada criança conseguiu chegar na mãe, do jeito que queria chegar, né, no pai, na mãe, e ele chegou até mim. Agora, Deus é assim, muitas vezes Ele está conosco ali olhando, nós estamos de maneira equivocada, travando a nossa vida e travando a vida das pessoas, e Deus ele não vai interferir. Ele vai deixar. Aí a hora que ele que travou, nós vamos fazer igual o Luiz Felipe fez ontem para mim. Nós vamos olhar para o pai. Pai, e aí? Travou tudo. O pai vai falar, então, mas precisava? Não precisava. Mas vamos desenroscar agora? Vamos destravar? É isso que aconteceu na vida desse rapaz. Uma série de situações que ele não precisava viver. Mas ele viveu. E o tempo todo Deus esteve ali com ele. Deus podia não estar concordando, mas em momento algum Deus o abandonou. E ali, na hora que ele se arrepende, que ele toma a decisão de voltar para casa, a Bíblia ensina que o pai está com os braços abertos, esperando o filho. E o pai dá um abraço bem apertado no filho, e o pai fala assim, ó, agora é hora de acender a churrasqueira. Vamos fazer um churrasco,
com um novilho daqueles bem molinho, daqueles novilho que foi preparado para uma ocasião especial. Carne mole, hein, pessoal? Vamos comer carne mole hoje, aqui nesse churrascão que Deus tem preparado para nós. Vamos festejar, porque o meu filho estava morto, mas ele voltou a viver. Com outras palavras, o texto está dizendo assim, ó, a situação estava perdida, mas por causa do arrependimento e da mudança de postura, a situação foi revertida. Diga amém, diga graças a Deus. São questões para nós pensarmos nessa manhã. O que é que eu preciso de corrigir na minha rota? O que é que eu preciso de rever? Seja na empresa, seja na família, seja com os amigos, seja na vida com Deus, seja na vida ministerial, em qualquer área da nossa vida. Alguns textos que eu acho importante pontuar. Eu sei que você gosta de anotar, então anota aí que o Vitor vai nos ajudar na leitura e você vai anotando para nós podermos pensar melhor sobre a história chamada arrependimento. Primeiro texto, Mateus 4,17. De Mateus 4,17. Vou dar um tempo para o Vitor se organizar ali, ela já está pronto. Diz assim, ó. Eu vou ler aqui com você, assim fica na mesma versão. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está. Jesus começou a pregar, dizendo o quê? Arrependa, arrependa, arrependa. Outro texto, Lucas 15, 17 e 18. Lucas 15, 17 e 18. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra quem? Contra o céu e contra o Senhor. Ele procura o pai e ele fala: Pai, eu errei. Outro texto para a gente pensar aqui, ó. Atos 2:38. Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Receberão o dom do Espírito Santo. Outro texto, 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E isso aqui é legal a gente pensar, porque às vezes tem pessoa que fala assim: fulano faz a coisa errada, não sei, Deus não está fazendo nada, o pastor não faz nada, ninguém faz nada. Onde já se viu? Olha o que a Bíblia ensina. Deus, Ele é paciente, Ele não quer que ninguém o quê? Pereça. Pelo contrário, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, muitas vezes, Deus está dando para a pessoa a oportunidade, Ele está tendo paciência com a pessoa para que a pessoa possa se arrepender, para que a pessoa possa mudar de vida. Isso não está dentro da conversa aqui, mas eu acho importante abrir um parênteses, porque é algo que eu sempre estou conversando com você. Se nós não tomamos cuidado, nós começamos a julgar as pessoas e queremos mandar a pessoa para o inferno. Quando muitas vezes o que está acontecendo é Deus ter misericórdia da pessoa e Deus está dando à pessoa a oportunidade de se arrepender. Por que Deus não mata logo? É porque Deus não quer que a pessoa pereça. Deus quer que a pessoa ela chegue ao arrependimento. E o rapaz, o pródigo aqui, que chegou ao arrependimento, ele teve a história dele transformada, graças a Deus. Último texto para nós fazer uma leitura, Apocalipse 3:3. Apocalipse 3:3.
Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Ó, lembre do que você está recebendo e ouvindo. Obedeça e arrependa-se. Se você não estiver atento, virei como um ladrão. Você não saberá a que hora virei contra você. Ou seja, aquilo que eu comecei falando e eu finalizo falando. A sensibilidade, a ação, ao agir, ao mover de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Aquela sensibilidade que vem a partir de uma atitude de uma pessoa que verdadeiramente ela quer estar sensível ao que Deus tem para a vida dela. O texto, ele é claro, o texto ele nos mostra a mudança da história na vida do rapaz, o texto ele nos mostra que Deus abençoou aquele rapaz de um jeito especial, ele foi abençoado, voltou para casa, teve a história dele reescrita, porque em um dado momento ele corrigiu a rota. Então, se você não lembrar de nada do que eu falei nessa manhã, guarde pelo menos essa frase assim, ó: é importante muitas vezes corrigir a rota e Deus vai te abençoar. Vamos ficar em pé. Muito bem, vamos ficar em pé. Hora de orar, hora de finalizar nossa reunião, esse culto da vitória. Daqui a pouco vamos comer pão, vamos comer bolo, vamos tomar café, tomar chá, comprar roupa. Tem tanta coisa boa aqui no shopping, no shopping da IEQ São Jorge. Então, agora é hora de finalizarmos com a oração. Leve seu pensamento a Deus. Se tem alguma questão que você precisa rever, se tem alguma rota que precisa ser corrigida, converse com Deus, fale: Deus, obrigado por essa resposta. Eu vou corrigir a rota. Faça com Deus o seu voto, a sua conversa, a sua aliança aí. Diga para Ele: Deus, eu vou corrigir a rota. Eu não posso viver, Deus, padecendo dificuldades por conta de decisões que eu tomei de maneira equivocada, como foi com aquele rapaz. Aquele rapaz, de maneira equivocada, ele saiu da casa, abandonou o pai, abandonou o irmão, abandonou tudo e foi viver sozinho. Ele não precisava daquilo, mas ele, de maneira equivocada, ele tomou aquela decisão. E em um dado momento, ele, com a ajuda do Espírito Santo, ele entende: na casa do meu pai tem tudo o que eu preciso. Meu Deus, eu oro por esse irmão. Meu Deus, eu oro por essa irmã. E eu abençoo esse irmão, eu abençoo essa irmã, tantos que estão aqui dentro desse tempo conosco, quanto todos aqueles que estão conosco através da transmissão. Que aquele que tem algo a corrigir, a mudar, aquela pessoa que tem alguma situação a ser revista, que o Senhor abençoe essa pessoa, dê a ela a força, a coragem, a ousadia, dê a ela, Deus, o equilíbrio necessário para rever a situação. Aquele rapaz precisou de coragem, precisou de equilíbrio, precisou de ousadia, ele precisou, Deus, de uma inteligência emocional acima da média para voltar para casa. Talvez houve tanta pressão na cabeça dele: você vai voltar, o pai não vai te abraçar, o irmão não vai te aceitar, os trabalhadores não vão dar bola para você, não adianta nem voltar. Mas pelo contrário, quando ele volta, o pai está pronto, os trabalhadores fazem o churrasco e o irmão mais velho, no tempo certo, ele o abraça novamente e a rotina volta a ser uma rotina de bênção na vida daquela pessoa. Que assim aconteça na vida, na casa, na família de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus.